Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso convidado é Carlos Wagner Borges, o Coronel Wagner, 47 anos, servidor público do Bombeiros Militar há 27 anos. O coronel é formado em teologia, pós-graduado em gestão pública, é natural de Vila Velha, é pai, casado. O Coronel Wagner foi candidato a prefeito em Vila Velha, tendo bom desempenho, ficando em 4º lugar. Ele hoje está contribuindo na vida pública como subsecretário de Defesa Civil no município de Cariacica. Seja muito bem-vindo, coronel. Vamos esclarecer ao povo capixaba quais serão os seus novos passos. Satisfação para nós, para esclarecer. Você que é um jovem, digamos, jovem político no cenário capixaba, está aqui conosco para esclarecer, e no Política ES, quais são os seus novos passos. Coronel, eu queria primeiro fazer uma pequena análise. Sim. No histórico político capixaba, vê-se muita gente da Polícia Militar sendo com mandatos eletivos, vê-se depois da institucionalização da Constituição de 88, a classe da Polícia Civil, os delegados, ocupando várias cadeiras eletivas, e o bombeiro militar, que tem uma aceitação muito grande na sociedade, acaba não tendo um sucesso eletivo. E aí a pergunta mesmo tendo você um bom desempenho para a Prefeitura de Vila Velha, uma boa votação, o que você atribui? A falta de representatividade dos bombeiros é a falta da união da categoria própria bombeiro, ou você vê que o militar ou o delegado ele está na ponta do eleitorado e essa característica cultural do eleitor brasileiro de ser um pouco clientelista, de querer a presença mais próxima? Como é que você vê isso, essa falta de representatividade do bombeiro nos quadros políticos nacionais? Eu vejo que o Corpo de Bombeiros é uma força extremamente jovem, né? Se você olhar, enquanto as polícias militares do Brasil inteiro, elas têm quase 200 anos de vida, outras até um pouco mais. Aqui no estado do Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros tem pouco mais de 100 anos, ou seja, instituição plenamente jovem. É uma instituição que a vida toda trabalhou na caserna e agora, do ano 2000 para cá, quando houve uma especialização exclusiva de formação de bombeiro, a partir de 1997, quando a instituição separou, então buscou trazer a cultura do planejamento estratégico para dentro. Então hoje os bombeiros eles conseguem ter uma visão de todo, uma visão de município, uma visão de estado, uma visão de Brasil, e isso não é um privilégio apenas do estado do Espírito Santo, é um privilégio de todas as unidades de bombeiros do Brasil. Então os bombeiros eles estão, hoje eu digo, preparados para assumir qualquer posto a nível de governo estadual, a nível de municipal ou mesmo a nível federal. É uma categoria que tem um preparo muito especial, até porque trabalha direto com defesa da vida, né? Então você vê com bons olhos a participação dessa categoria nas classes políticas para poder ter representatividade e poder desenvolver de maneira geral. O que acontece é que o bombeiro ele vai na ponta e vê a mazela da sociedade, ele vê a dificuldade do povo. Hoje mesmo, enquanto estou gravando essa entrevista contigo aqui, depois de 1 hora atrás, uma residência no bairro Castelo Branco, em Cariacica, durante o horário do almoço, teve um botijão de gás que explodiu. 3 pessoas foram encaminhadas feridas ao hospital e houve dano estrutural na residência. Pessoas de poder aquisitivo muito baixo, vivendo num local de risco social muito grande, e nós estamos juntos a essa comunidade. Então a gente acaba se sensibilizando e muitas vezes vendo a ausência do poder público lá na ponta, lá onde o cidadão realmente precisa. E isso tem nos sensibilizado no sentido de buscar, a cada dia, melhorar a qualidade de vida da sociedade. A nossa formação é pautada em proteger, cuidar e salvar vidas. Então a gente entende que o meio político, a política bem feita, a política bem trabalhada, ela pode impactar de maneira muito significativa na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Tá. Então é isso que a gente está pontuando, né? Que o bombeiro é uma categoria, nada impede, eu acho justo também que se mobilize para ter seus representantes, e é uma categoria que é muito bem quista pela sociedade e que merece, e você pode ser o percursor aqui, pelo menos no Espírito Santo, né? Baseado nisso, você foi candidato a prefeito de Vila Velha, já citei, teve uma expressiva votação, foi o 4º mais votado, ficou à frente de políticos que já vêm a outros pleitos, como o deputado Túlio Leal, como Maurício Lovati. Você
continua nesse processo eletivo, você busca outras cadeiras, você quer continuar contribuindo para a política capixaba de maneira efetiva, você tem algumas pretensões para o próximo pleito? Sim, a gente busca trabalhar de forma, como eu já disse, a melhorar a qualidade de vida da sociedade, com políticas voltadas ao interesse social. De uma coisa eu tenho certeza, eu não serei candidato a deputado estadual. Qualquer outro cargo, qualquer outro pleito, está aberto a conversação. Agora, deputado estadual, não. Então, já de antemão aqui no nosso quadro, o Coronel Wagner diz que na próxima eleição, não deputado estadual, está aberta a negociações partidárias aí para vir colocar seu nome à disposição. É verdade. Que bom, Coronel. Eu te faço votos. Coronel, tem um projeto que você intitula que Mãe Prevenida Vale uma Vida. Fala um pouco desse projeto, parece uma coisa muito interessante. E como é que você idealiza e como é que está o andamento desse projeto de Mãe Prevenida Vale uma Vida? Tudo no serviço público, 10, 20 anos atrás, era tudo muito difícil. No início da década passada, aconteceu um acidente dentro da minha casa, que envolveu meu filho quando ele tinha 1 aninho de idade. Ele aprendendo a andar dentro de casa, nos passos mais acelerados com a priminha, ele acabou tropeçando num tapete na sala e foi projetado para um rack de vidro, onde colocava uma televisão em cima e tinha a parte frontal toda de vidro. Quando ele foi projetado, um vidro entrou por cima do supercílio, arrancando toda essa parte da testa, e o outro ficou preso no pescoço e a cabecinha dele curvada. Diante desse fato, a minha esposa desmaiou de um lado, a minha cunhada do outro, a região muito vascularizada, muito sangue. Eu, naquele desespero, naquele momento, peguei o meu filho, meu cunhado, também naquela correria para tentar ajudar, e ali nós conseguimos retirar o vidro que estava agarrado no pescoço, fazer um tamponamento e encaminhar o menino até um ambiente hospitalar. Se fosse em uma casa onde a pessoa não tivesse noções do atendimento pré-hospitalar, provavelmente o bebezinho de 1 ano tinha morrido. Muita perda de sangue, poderia entrar no quadro de choque hipovolêmico, provocado pela perda muito rápida de líquido do organismo. E passou um tempo, 3, 4 anos, meu filho com a cicatriz ficou na testa. A minha esposa um dia olhando aquilo, falou o seguinte: Wagner, se fosse em uma casa que não tivesse alguém com conhecimento na área do atendimento pré-hospitalar, teria morrido, nosso filho teria morrido. Por que não fazer algo para ajudar milhares e milhares de mães, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas no Brasil todo? Foi aí que surgiu da minha esposa a ideia de uma mãe prevenida vale uma vida. Com base na ideia, eu elaborei uma cartilha junto com a minha equipe, à época do Corpo de Bombeiros, e nós trabalhamos então isso aí lá no início de 2014. À época, o comandante-geral não achou a ideia interessante, o projeto não foi para frente. Quando teve o início da gestão do comandante Cerqueira, logo no início do governo do Renato Casagrande, ele me chamou e falou: poxa, aquele projeto seu é interessante, vamos tocar aquele projeto. Então eu readaptei a cartilha para essa realidade e nós então tivemos acesso aí a mais de 100 mil mães no estado do Espírito Santo. O governo federal, através da ministra Damares, naquela ocasião, pediu os direitos autorais para poder usar no governo federal, a cartilha também é usada pelo governo federal. Então, de 100 mil mães no estado do Espírito Santo, isso foi para milhões de mães Brasil afora. Até hoje, essa cartilha é distribuída em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram, porque ela ajuda a salvar a vida de uma criança. Nós temos aí muitas crianças que morrem ainda nos dias de hoje, durante o processo de amamentação do leite materno, durante o período que está comendo o alimento, se engasga, às vezes deitada na mesma cama da mãe, do pai, acaba sendo sufocada, afogada em balde de água enquanto a mãe está no processo de limpeza da residência. Tudo isso é uma orientação dentro dessa cartilha e, uma vez feita essa orientação, acredita, nós diminuímos os números de mortes de crianças no estado do Espírito Santo em virtude de acidentes domésticos dessa natureza. Coronel Wagner, em Vila Velha, na sua campanha, nós observamos que você pautava muito pela questão do gestor público, né? Você queria pautar uma gestão pública e falava muito do empreendedorismo, que é uma cidade que tem realmente polos educacionais, científicos e pode se desenvolver nessa questão.
Assim como Serra, que já tem polos industriais e se desenvolveu, a região de Laranjeiras, de Civite, né? E Vila Velha realmente tem muita região ociosa que pode desenvolver isso aí. Você, 27 anos, é funcionário público, contribuindo para a sociedade, trabalhando e dando sua contribuição, como é o caso do seu projeto, da mãe. Mas existe aí uma antítese. Como você vê o Estado? Você acha que o Estado hoje, ele é grande, ele precisa diminuir? E os seus ideais de empreendedorismo, você acha que o Estado deve diminuir? Ou você acha que cada vez mais a classe política tem a incentivar, tirar essa questão cultural de nossa sociedade de que só o público e passar a ser mais empreendedor? Na sua campanha você falava muito isso. Qual a sua opinião, mesmo sendo você um prestador de serviço público? Eu acho que o Estado tem que diminuir. A máquina do Estado é muito pesada. Ela não tem a eficácia e a eficiência necessária em virtude de vários entraves burocráticos. Eu sou favorável muito às PPPs, às parcerias público-privadas, eu acho que é o futuro. Eu sou muito favorável à questão de toda a tecnologia de ponta que existe no mundo afora e que não é muito utilizada no nosso país. Eu sou totalmente favorável à instalação de startups, não apenas startups que sejam fomentadoras de novos negócios, principalmente na área de tecnologia, mas startups que venham a contribuir de forma eficaz na geração de ISS para o município. Incentivar a instalação dessas empresas. O prefeito Euclério Sampaio, por exemplo, lá em Cariacica, está com uma visão muito bacana nessa área. Fez uma lei de incentivo fiscal, aprovou a isenção de 518 KNAI, onde a pessoa deixa de ter aquela obrigatoriedade no alvará de funcionamento para instalação no município. Automaticamente criou uma lei paralela ao incentivo de novas startups dentro do município. Por que eu falo que essa ideia é uma ideia excelente e que transforma uma realidade, transforma a realidade de uma cidade? Porque se nós pegarmos há 25 anos atrás, você pegava os 4 municípios da Grande Vitória de maior potencial: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Essa era a sequência. Vitória hoje já perdeu para Serra. Hoje Serra está em primeiro lugar, ou seja, saiu de terceiro lugar para primeiro. Vila Velha foi para terceiro, porque Vitória permanece em segundo. É capital, é robusta, tem potencial. Cariacica permanece em quarto. Por que Vila Velha caiu para terceiro e Cariacica permanece na quarta posição? Porque não houve visão de empreendedorismo na cidade. Não houve uma visão de busca de transformação. Muitas vezes houve a visão de assistencialismo apenas, não que o assistencialismo não deva acontecer. Existem pessoas que necessitam sim de um alimento, existem pessoas que necessitam sim de uma moradia, mas um poder público não pode ser pautado suas ações em cima de assistencialismo. O poder público ele tem que facilitar a entrada de empresas para dentro da cidade, para que essas empresas possam gerar emprego, gerar renda e gerar imposto para o município. Porque um município que não tem um atrativo para a indústria, não tem um atrativo para negócio, ele está fadado ao fracasso. E isso o Vidigal fez muito bem lá atrás, quando começou a implantar os incentivos no município de Serra, que fez com que Serra em 20 anos se transformasse na maior potência da região metropolitana. E é isso que Cariacica está fazendo agora. E novamente Vila Velha e Vitória estão ficando para trás do processo. Isso não é uma crítica ao gestor atual, entendam bem. Não é uma crítica ao gestor atual. Eu estou fazendo uma análise dos últimos 20, 25 anos para hoje. Eu entendo que para uma cidade ser competitiva, ela precisa ter uma tecnologia embarcada de ponta. Por exemplo, você pega a cidade de Vila Velha, a qual fui candidato a prefeito. O sistema de transporte na cidade, as vias públicas da cidade estão todas comprometidas. O engarrafamento na cidade é crônico. A mobilidade urbana é toda prejudicada na sua essência. Enquanto desde 1980, início da década de 80, nós já temos semáforos inteligentes nos Estados Unidos, onde sensores na faixa de pedestre dizem se vem carro, se não vem carro, quantos carros estão parados lá, quantos estão aqui, onde vai ter que ter fluidez, onde não vai. E se você pega um município com gargalo de locomoção muito grande nas vias, semáforos inteligentes, faixa de pedestres inteligentes, ciclovia, ciclorrota, ciclofaixa,
O modal bicicleta está aí, todo mundo quase está utilizando. Perfeitamente. Ecologicamente viável, para a saúde é excelente e para o trânsito é melhor ainda. Agora, nós vamos pegar aí, por exemplo, acabamos agora no mês de maio de fazer várias ações em relação ao Maio Amarelo. Um maio que trabalha muito a questão da violência no trânsito. O trânsito é uma das coisas que mais mata no Brasil. Nós temos uma pandemia de trânsito. A gente fala muito na pandemia do Covid. Mas se nós pegarmos todas as mortes de trânsito na última década, nós vamos ver que elas superam em muitas mortes de Covid. Por que não estamos dando toda a importância que tem a essa questão? Então é isso que eu entendo, que para administrar uma prefeitura, a pessoa tem que ser gestora. Ela não tem que ter uma visão política superficial. Ela tem que ter uma visão que alcance 10, 15, 20 anos à frente. Para as ações que forem feitas hoje impactarem de forma positiva lá na frente. Não uma ação que é feita hoje e eu tenho que destruir ela amanhã e gastar mais recurso público em cima porque ela já não suporta a demanda de 2, 3 anos à frente. O gestor ele precisa analisar isso. O dinheiro público ele é sagrado. Ele precisa ser investido com responsabilidade. E é por isso que eu entendo que cada vez mais as pessoas que administram o Poder Executivo devem ter uma capacidade de gestão muito grande, serem capazes de enxergar 10, 15 anos à frente. Perfeitamente. A cidade planejada. É o que aconteceu com Vitória um tempo atrás, planejou-se e a gente vê o crescimento desorganizado nas cidades e acaba gerando justamente o que você acabou de nos retratar. Cariacica com crescimento desorganizado, Vila Velha crescimento desorganizado, surgem bairros, bolsões e coisas sem planejamento. Difícil. E aí vem a questão ecológica, saneamento básico, né, que prejudica a saúde, educação, etc. e o bem-estar. Tudo. Eu queria até tocar nesse assunto, continuando na pauta da gestão da cidade, porque você pontuou muito na sua campanha. Vitória tem desenvolvido através do questão do saneamento básico, ali, da questão da colheita do esgoto, né? E nós vivemos a grande Vitória, cercado pelos mares, pela Baía de Vitória, Vila Velha, Cariacica, e percebe-se que as cidades vizinhas ainda não chegaram ao patamar de Vitória e nós temos assim uma questão ecológica de saneamento muito precário ainda. Você vê políticas públicas e você como possível pré-candidato tem essa bandeira de tentar a melhoria e tentar que esses municípios progridam na questão do saneamento básico, na questão da coleta do esgoto? Sim. Você quer ver um grande crime que os gestores municipais fazem? No passado, pelo menos, a gente não pode falar do gestor atual porque ele não teve tempo hábil ainda para fazer. Pavimentação de rua sem colocação de sistema de captação de esgoto e água fluvial. Daí a gente tem a falta de saneamento básico, qualquer chuva mistura esgoto com água, a criançada na rua, a pessoa na rua, a senhorinha na rua lá, acaba se contaminando por várias doenças que vêm através dessa água contaminada. Além do que agrave muitas condições de alagamento das cidades. A gente tem a pavimentação muitas vezes é feita com asfalto, retém calor e retém a água. E dessa forma, sem que haja um sistema correto de captação dessa água e a destinação dela a um ambiente específico, ela acaba causando muito mais prejuízo ao morador, ao cidadão. Porque é muito bom a gente ver a nossa rua calçada. Eu, por exemplo, até os meus 35 anos de idade, a rua da casa dos meus pais ali não era calçada. E tinha esgoto quase que a céu aberto. Ali no bairro Jardim Azteca, em Vila Velha. Fizeram o calçamento da rua e não fizeram o sistema de captação de água. Só anos depois foi feito. Então, o que acontecia? Toda a água que vinha de chuva misturava com o esgoto, transbordava e a cidade de Vila Velha, por exemplo, ela é mais baixa que o nível do mar em vários pontos da cidade, se coincide com a maré alta nos períodos de chuva, sobe e vem trazendo tudo à superfície. E aí há toda essa mistura, toda essa contaminação que é muito danosa ao ser humano. E eu até me atrevo a dizer que se nós estivéssemos vivendo numa cidade que tivesse a preocupação com o saneamento básico, o número de crianças que adoeceriam e seriam objetos de internação em ambiente da rede pública municipal reduziria bastante.
aumentaria inclusive os índices de desenvolvimento na educação, porque a criança sem doença, melhor alimentada, ela vai ter condições de progredir muito mais no sistema educacional. Então, quando eu vejo autoridades políticas falarem que as crianças são o futuro do país, é o futuro do Estado, é o futuro da nação, eu não concordo que do jeito que está sendo vai ser o futuro. Ou melhor, eu consigo até enxergar um futuro muito ruim. Se a gente não der condição dessa criança ter um lazer, e aí eu entro na área da ocupação dos espaços públicos pelo Estado. Quando eu falo Estado, eu falo município, eu falo o gestor público. Porque quando o gestor público ele não ocupa os espaços públicos, o tráfico ocupa. E aí essa criança que a gente preza por um futuro melhor amanhã, ela vai estar aliciada pelo tráfico, ela vai estar doente, ela vai estar com baixo poder de concentração, provocado inclusive pela falta de alimentação adequada. Então a gente não consegue ter um futuro bacana. E eu entendo que a oportunidade deve ser dada a todos. A própria Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Mas será que na prática é isso que acontece? Não é isso que acontece. Então nós precisamos melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade, principalmente nas questões básicas necessárias à nossa sobrevivência, que é o quê? Saneamento básico, alimentação, moradia. A partir daí sim, a gente começa a pensar em outras ações que vão proporcionar cidades mais estruturadas, cidades melhores para se viver. Aliado a tudo aquilo que a gente pode fazer paralelo a isso, como foi falado anteriormente. Então você acaba de afirmar que realmente o saneamento é muito precário, acaba que as praias capixabas acabam sendo poluídas e é justamente por isso, né? Porque calçamentos, ruas sem a pavimentação sem os devidos cuidados, né? Aquela obra rápida para poder captar eleitoreira. Mas o que vem acontecendo, eu acredito que nós estamos num quadro evolutivo e isso tem melhorado e com o tempo eu acredito que isso vai melhorar. Aproveitando esse quadro político, voltando para a política Canela Verde, do qual você foi candidato, você ficou em 4º lugar, teve mais uma vez falando uma boa votação, é o que no mercado político fala perdeu ganhando. Você teve apoio de alguns políticos, principalmente ligado ao movimento que você faz parte, que é o PPM, o Partidário Político Militar. E esse projeto político militar, por exemplo, o da Vitória, o senador Duval, as pessoas ligadas aí, você estava no Partido Liberal, no PL. Como é que, provavelmente você deve ser candidato, como é que caminha agora? Você ainda não tem partido, esses aliados de primeira ponta ainda continuam com bons vínculos. Qual vai ser a sua trajetória política, mesmo não definindo qual vai ser o seu novo pleito, mas como é que está o seu histórico político recente, como é que estão as suas articulações? No momento agora, a gente acaba recebendo convite de tudo quanto é lado, né? A gente escuta a todos, mas a gente é muito preocupado com tudo aquilo que nós construímos na vida, que é a nossa credibilidade. Eu não sou candidato a qualquer preço, a qualquer custo. Meu pai, já falecido no final do ano passado, agora, dia 28 de dezembro, me ensinou que a nossa essência não pode ser negociada. A nossa essência, aquilo que nós temos como caráter, não pode ser negociado. Então, nós escutamos a todos, nós temos grandes amigos, como, por exemplo, o deputado da Vitória, o senador Marcos Duval, também um amigo, o senador Magno Malta, chamo com muito carinho de senador, que é uma pessoa que contribui muito para o nosso país, né? Nós temos vários outros atores políticos que compõem o Estado do Espírito Santo, que são bons políticos, são pessoas que não têm mancha na história política, na trajetória política, desenvolveram e ainda desenvolvem bons papéis sociais. E eu acredito muito que quem vence uma política e faz uma boa gestão merece ser reeleito, merece ser reconduzido ao pleito político. Agora, aquele que chegou, deixou a desejar, esse não merece ganhar para mais nada, nem para síndico de condomínio. Afinal de contas, toda a sociedade padece em virtude disso. Se nós olharmos os 78 municípios que compõem o Estado do Espírito Santo, nós vamos ver municípios aí que estão abandonados há muito tempo. Há muito tempo com falta de investimento, há muito tempo com ausência de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade.
E eu tiro um exemplo, por exemplo, o IBGE, finalzinho de 2019, ele fez um levantamento que o estado do Espírito Santo é o segundo estado brasileiro com maior número de área de risco, perdendo apenas para o estado do Rio de Janeiro. Quando o Clério convidou para a gente estar indo para Cariacica, ajudar ele à frente da Defesa Civil lá, nos deparamos com uma situação muito difícil. A cidade de Cariacica é a cidade no estado do Espírito Santo com o maior número de área de risco. Muita gente em situação crítica, podendo morrer, como aconteceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E aí as ações buscam sempre o quê? Melhorar a qualidade de vida, como? Desenvolvendo projetos, buscando captação de recurso a nível federal, a nível estadual, para que haja uma condição melhor da pessoa ter aquele pertencimento novamente. Eu cito muito o nome Euclério Sampaio, que é um nome que eu estou vendo que está fazendo diferente na gestão pública. É um homem que o foco dele está em quê? Na mesma coisa que eu acredito, proteger, cuidar e salvar vidas. O foco tem que ser esse. O resto é politicagem. Quando o foco é o ser humano, quando o foco é a vida, aí você faz política. Porque a política ela tem como objetivo melhorar a nossa qualidade de vida. Se estiver fora disso, está errado. Perfeitamente, Coronel Wagner. Faço votos que você continue com seus ideais aqui que nos coloca, que nos deixa bem contente, porque é uma política voltada para a qualidade de vida do cidadão. E espero que você brevemente decida qual vai ser seus novos caminhos e volte aqui nos conceder uma nova entrevista mostrando qual será o seu novo pleito. Obrigado. Um momento importante, né, de falar à sociedade capixaba sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente entende e esperar que aqueles que foram eleitos por 78 municípios do estado do Espírito Santo agora façam valer o voto de cada um e façam diferente no município. Eu não torço para ninguém se dar mal nem ninguém fazer nada de errado. Pelo contrário, se cada um dos 78 prefeitos fizerem o certo, fizer o seu dever de casa, teremos um estado muito melhor amanhã. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero aí, faço mais uma vez votos. Espero que sua labuta política seja vencedora. Obrigado. Um abraço.